Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos ver alguma coisa a respeito da vida de Jó. E se você tem uma Bíblia, vamos abri-la no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler inicialmente o versículo 1 e depois vamos passar para o capítulo 6, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Havia na terra um homem... vamos começar de novo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Depois, no capítulo 6, versículo 12, está escrito: É a minha força a força da pedra? Ou a de bronze a minha carne? Imaginemos você que tivéssemos 7 filhos e 3 filhas e num certo dia todos morressem. Imaginemos que você fosse uma pessoa muito rica e de uma hora para outra perdesse tudo, ficando sem nada. Imaginemos que você tivesse um grande número de empregados e de uma hora para outra ficasse sem nenhum. Imaginemos que você esbanjasse saúde e que num certo dia o seu corpo se transformasse em uma chaga só. Imaginemos que você fosse a pessoa mais importante e mais bem relacionada de uma boa parte do mundo e sem explicação você perdesse todos os seus amigos. Imaginemos que só lhe sobrasse o seu cônjuge, o qual, depois de tudo, dissesse a você: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Imaginemos que você tivesse sido sempre uma pessoa correta nos negócios, fiel nas amizades, de caráter íntegro e, sobretudo, fosse temente a Deus. E fosse até sacerdote, oferecendo constantemente holocaustos ao Senhor. E que tudo acontecesse de uma forma trágica na sua vida. E eu te pergunto, o que você faria se tivesse de passar por tudo isso? Pois bem, houve um homem que viveu todo esse drama. De fato, chegou a lamentar que tivesse nascido, mas em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E Deus o resgatou deste abismo e Jó pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso está escrito no versículo 5 do capítulo 42 de Jó. E eu digo a você, muitas vezes, Deus permite que nós também passemos por grandes provações. Mas quando olhamos para trás, percebemos que aqueles vales foram tempos de grande aprendizado e de comunhão com o Senhor. Serviram também para nos ensinar, de forma prática, que a adversidade pode ser um sinal do amor do Pai por seus filhos. Mas Deus cuida de cada um de nós. Quando você se sentir enfraquecido, Deus virá no momento mais escuro para ensinar que você não depende das circunstâncias. Ele irá mostrar também que se encontra no comando de todas as situações. O sofrimento, muitas vezes, é prenúncio de milagres. E ao fim da provação, você também poderá dizer como Jó: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Essa palavra está no capítulo 19 de Jó, versículo 25. Nós sabemos que Jó era bastante conhecido na época. Ele viveu ao leste do Rio Jordão, na terra de Uz, provavelmente em Edom. Era um homem rico, influente e respeitado. Era também um dedicado servo do Senhor. E mesmo não sendo judeu, cria no Deus de Israel e adorava-o de coração. E foi um exemplo de perseverança. Mas eu te pergunto, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? A existência do mal no universo é o problema mais sério para aqueles que creem em Deus. Para o adorador sincero, as desventuras que povoam a terra trazem inquietação e perplexidade.
Chega a ser notável o fato de que no mundo com tantos sofrimentos, a maioria continue acreditando em Deus, num Deus amoroso e bom. Alguém até pode dizer que são os dissabores que empurram o homem para a fé, mas isto não faz sentido. Pelo contrário, é apesar do mal e não por causa dele que as pessoas se apegam ao Criador. E a Bíblia nos fornece muitas explicações sobre a dor. As Escrituras ensinam que as pessoas não sofrem sempre do mesmo jeito e nem pelas mesmas razões. Deus pode enviar a dor aos perversos como julgamento pelo pecado, ou usá-la para fazer com que um ímpio se arrependa e seja salvo. E até na vida dos justos, o sofrimento tem serventia. Eventualmente, o cristão será afligido como um meio de disciplina ou para prevenir uma queda. E quando alguém permanece fiel na tribulação, presta testemunho nos homens, aos anjos e aos demônios. O sofrimento promove a santificação, purifica a fé, gera perseverança, conduz à perfeição, aproxima-nos dos sofredores e faz-nos semelhantes a Jesus. Fica claro que o Senhor não desmerece a dor dos seus filhos, mas ele a emprega nos propósitos mais elevados. E segundo a palavra de Deus, há muitas ocasiões em que encontramos explicação para o sofrimento. Para isso, basta substituirmos o porquê para um para quê. Tal ensinamento é legítimo. Ele tem oferecido consolo a um número incontável de sofredores. Algumas coisas ruins acontecem sem que consigamos enxergar nelas razão nem utilidade. E no livro de Jó, o brado do porquê ecoa diversas vezes. A pergunta não aparece de um jeito disciplinado, mas ergue-se de uma maneira apaixonada e violenta. Jó era um homem íntegro. Ele amava as pessoas à sua volta e desfrutava de uma vida sossegada. Então, sem nenhum aviso, o mundo desaba sobre a sua cabeça. A prosperidade era substituída pela miséria. O convívio familiar deu lugar à solidão. O seu corpo, outrora saudável, foi coberto de úlceras. E até Deus, que antes o ajudava, responde ao seu clamor com o silêncio. Então, nós perguntamos, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? É provável que Jó nunca tivesse pensado nisso antes da tragédia. As Escrituras ensinam que Deus pode usar o sofrimento em favor dos seus filhos. Apesar disso, a Bíblia não nos pede resignação, não nos condena por buscarmos o melhor e nem nos censura por fazermos perguntas. Mas o que ela faz é nos conclamar a combater os dissabores do mundo. Ela nos diz que nesta empreitada seremos parceiros do próprio Deus. O Senhor está em guerra contra o mal. Deus não se mostra conformado com o seu sofrimento. Em vez disso, age incessantemente a fim de minorá-lo. Ele se manifesta às pessoas e lhes aponta o caminho da felicidade. Ele se mobiliza contra o engano e contra a exploração. Ele derrota exércitos demoníacos. Ele cura os enfermos. Ele opera milagres. Ele concede libertação. O Senhor chega ao ponto de se sacrificar e ir à cruz para que a humanidade tenha paz. E ainda assim, de maneira misteriosa, ele não acaba nem com o sofrimento e nem com a dor. E o livro de Jó nos desafia a imitar a coragem dele, investigando o problema do mal. Em algum lugar do universo, Deus e o diabo se encontram. Eles começam a conversar e as atenções se voltam para Jó. Os dois têm opiniões diferentes a respeito do patriarca.
O Senhor o vê como um servo leal. Para Satanás, ele não passa de um interesseiro. A fim de saber quem está com a razão, resolvem submetê-lo a um teste. Fazem isso arruinando a vida dele. Parece uma aposta, mas na verdade não é. Se o livro de Jó narrasse um jogo, ele terminaria no capítulo 2. Afinal, o patriarca passa imediatamente no teste. Jó se desvencilha dos ataques malignos com uma facilidade desconcertante. Ainda que Satanás lhe arranque os bens, a família, a reputação e a saúde, não consegue tirar a sua fé. Jó não se revolta em momento algum, não blasfema contra os céus, não reclama das calamidades, permanece fiel ao Senhor e prova quão sincera sempre foi a sua devoção. Não é por acaso que no livro de Jó o diabo some no final do capítulo 2. Ele não tem mais nada a fazer. Foi derrotado de forma cabal e vergonhosa. Depois da forma como Jó lidou com as tentações, resta a Satanás apenas se retirar e desaparecer. E quando o capítulo 2 termina, a história mal está começando. O que lemos no prólogo do livro de Jó não é uma aposta. Algo muito mais sério aconteceu ali. A história começa dizendo que num dia em que os anjos, os filhos de Deus, compareceram perante o Senhor, o diabo apresentou-se entre eles. A expressão entre eles indica que Satanás era um intruso. Afinal, o diabo não é um filho de Deus. Perdeu essa condição quando se rebelou e foi expulso. Há indícios de que após a sua queda tenha conservado um limitado acesso à corte divina. Jamais tornaria a pôr os pés no céu de onde caíra. Mas desde que a reunião acontecesse em outro lugar do universo, poderia aparecer sem convite. Em tais ocasiões, o seu papel era semelhante ao de um promotor, apontando falhas nos homens. E isso perdurou até a morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando mesmo este acesso ocasional lhe foi negado. É como um intruso, portanto, que o diabo aparece na história. Interpelado por Deus sobre os seus movimentos, responde ele de forma evasiva: estava passeando pela terra. Para Satanás, os elogios de Deus a um servo leal representam uma provocação. Mais do que isso, significam uma dupla oportunidade. E a primeira oportunidade que o diabo vê é a de expressar sua opinião sobre o relacionamento entre Deus e os cristãos. Na visão do maligno, tudo não passa de um repugnante jogo de interesses. Por um lado, as pessoas obedecem a Deus e fingem amá-lo para serem abençoadas. E por outro, o Senhor as abençoa a fim de comprar a sua lealdade. Ele não crê que nada possa ser genuinamente bom. A segunda oportunidade que Satanás enxerga na situação é de molestar Jó. Sendo a própria encarnação do mal, ele não pode deixar passar a chance de prejudicar um homem bom. Certamente, já havia reparado em Jó antes. Havia desejado roubar a sua paz, mas não tivera como importuná-lo, porque o Criador o tinha protegido de todo lado. Satanás lança então um desafio: estende a tua mão e tira desse teu servo modelo tudo o que lhe deste. Garanto que ele te amaldiçoa e te abandona. Nós sabemos que o diabo não é ingênuo. O seu problema é ser obcecado pelo mal. E essa obsessão, às vezes, chega a cegá-lo. Foi assim no episódio da rebelião original. E tem sido assim em vários outros momentos da história. Satanás conhece o caráter de Deus. Sabe que não tem o poder de enganá-lo. Está ciente de que o Criador é forte e justo. Observa que o Senhor
faz todas as coisas concorrerem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que se tentar jogar Deus contra Jó, pode acabar aproximando os dois ainda mais. Contudo, ele simplesmente não resiste, não consegue deixar de tentar. Veja o que aconteceu com Judas, que sob a influência de Satanás traiu Jesus. Ao contrário de Jó, o discípulo seguiu o Senhor por conveniência. Quando se deparou com algo que lhe pareceu mais vantajoso, 30 moedas de prata, mudou de lado no mesmo instante. Triunfando sobre a cruz e a morte, Jesus se tornou o Redentor da humanidade. Assim, mesmo que a intenção de Satanás fosse outra, os planos de Deus se cumpriram. Somos criaturas livres, intelectualmente conscientes e moralmente responsáveis. Fomos contemplados com livre arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas e responder por elas. Ninguém é empurrado por Deus na direção de atos ruins. Mas quando as pessoas usam mal o livre arbítrio, gerando sofrimento para si e para os outros, Deus se apressa em reverter os seus erros para algum propósito útil. Satanás pensou que estava enganando o Criador, levando-o a prejudicar Jó, a fim de vencer uma aposta. No entanto, ele próprio estava enganado. Deus não precisa fazer apostas, porque não tem nada a provar. Não precisa fazer testes, porque não tem nada a descobrir. E a única razão pela qual Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó foi a sua certeza de que poderia tirar daquilo algo de bom. O Senhor amava Jó. Ele tinha planos para a vida dele. A iniciativa de Satanás pode servir a seus planos. Então, o Senhor a permite. Porque as coisas sucederam assim e não de alguma outra forma. Nós veremos até o fim desse ensinamento. De uma coisa, contudo, devemos estar certos. O Senhor não é mau. Ele não brinca com as pessoas, não movimenta a vida delas como peças de um tabuleiro. Existe uma diferença entre um Deus insensível e um Deus misterioso. E ela se mostra, a princípio, apenas aos olhos de quem o contempla. Então, meu irmão e minha irmã, reflita sobre isso. Reflita sobre a vida desse homem Jó, que não pecou contra o Senhor, que não reclamou, que não murmurou. Mas no final, nós vamos ver que Deus mudou a sorte dele, mudou a história dele. E assim também será na sua vida. Por isso, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, você que está aí sofrendo, achando que Deus se esqueceu de você, te abandonou. Não, Deus não se esquece dos seus filhos nem das suas filhas. Ele não nos abandona, jamais nos desampara. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és fiel. E nesta manhã nós estamos aqui diante de Ti para Te louvar, para Te agradecer, porque sabemos, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas neste momento, Pai, entregamos a Ti a nossa vida. Nós podemos estar passando por problemas, dificuldades, por aflições, mas é a Tua palavra que diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que, na certeza e na confiança, Pai, de que o Senhor não nos deixará, de que o Senhor não nos abandonará, nós rendemos graças a Ti, ao Todo-Poderoso, porque sabemos que Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. E nesse dia de hoje, nós entregamos a Ti a nossa vida, crendo e confiando de que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem olhado por nós. E por isso, neste momento, eu entrego a Ti a minha vida e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, e também na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. E se você quiser falar comigo ou pedir oração, inclusive deixando uma mensagem no WhatsApp, o telefone é o seguinte, 0 operadora 11
94229 5533. Capaz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.